Olá pessoal, sou o professor Alan Essado, da Universidade de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Sou professor da graduação nas disciplinas de anestesiologia, de implantodontia e de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Bom, dando sequência às nossas videoaulas sobre anestesiologia, hoje o assunto vai ser sobre a alergia aos anestésicos. Uma coisa é unanimidade na literatura científica. Não existe, na verdade, nenhum tipo de relato de alergia aos anestésicos do tipo amida, que são os sais anestésicos que a gente utiliza hoje em dia no consultório odontológico. Bom, o que acontecia eram episódios alérgicos em relação aos anestésicos utilizados antes do grupamento amida, que eram os anestésicos do grupo éster, o mais conhecido, a procaína. Na literatura, como eu já falei, não existe relato à alergia de anestésico do tipo amida quando usado separadamente. Quando eu falo separadamente, quando ele não está no mesmo procedimento associado a algum outro tipo de medicamento. Agora, eu posso ter algum tipo de reação alérgica e mesmo assim de uma maneira ínfima, alergias, na verdade, ao vasoconstritor e, na verdade, não é nem ao vasoconstritor associado ao anestésico local. É ao conservante associado ao vasoconstritor, os antioxidantes, que na maioria das vezes são substâncias à base de metabisulfito de sódio. Quando que eu tenho esse tipo de reação? Geralmente acontece quando o paciente ele é usuário de broncodilatadores ou de corticosteroides de uma maneira crônica, no caso dos asmáticos, ou de pacientes que foram submetidos a transplantes, por exemplo, que tem que usar o corticosteroide de uma maneira crônica e contínua. E mesmo assim, de uma maneira muito peculiar, quando eu excedo a sobredose anestésica ou quando eu faço uma injeção intravascular. Agora, na maioria das vezes, o paciente ele já chega relatando, quando ele tem alergia ao metabisulfito de sódio, ele já fez o diagnóstico disso, ou então na anamnese eu tenho que pesquisar, perguntando para ele se ele já teve contato com algum tipo de conservante. Então, qualquer tipo de medicamento enlatado, que tem o metabisulfito de sódio como conservante, se ele desenvolver algum tipo de reação alérgica, pode ser que ele tenha uma reação alérgica ao nosso anestésico local. E aí? E se o paciente tiver alergia ao conservante, ao antioxidante associado ao vasoconstritor do nosso anestésico local? Ou eu uso um anestésico sem vasoconstritor, no caso, a mepivacaína 3%, que é um anestésico local excelente, um sal anestésico local excelente. Por ser na concentração de 3%, ela vai me dar uma anestesia pulpar de até 60 minutos, quando eu tenho que fazer uma intervenção no paciente, no caso de uma urgência, ou de procedimentos que não me demandem sangramento. Então, eu tenho essa opção caso o paciente já chegue relatando que ele tem algum tipo de reação alérgica a antioxidante. Caso não, eu não tenho como saber se esse paciente, durante o ato anestésico, ele vai me desenvolver uma reação alérgica. Agora, se ele não me relata que ele teve a utilização de broncodilatadores de forma crônica, ou está tendo, e de pacientes que usam corticosteroides de forma crônica também, é praticamente impossível se desenvolver algum tipo de reação alérgica a esse tipo de substância na nossa anestesia local. Então, em relação às reações alérgicas descritas durante os procedimentos anestésicos, a maioria é de fundo psicossomático. Então, o paciente, por causa da ansiedade, do medo do ato anestésico, ele acaba desencadeando a sua própria reação alérgica. Então, é quando o paciente fala que às vezes está começando a coçar a garganta, ou ele está tendo algum tipo de vertigem, ou ele está querendo fazer um desfalecimento, ele vai te relatar. Então, podem ter certeza que, na maioria das vezes, isso é uma crise psicossomática. Na maioria das vezes não é o sal anestésico, de maneira nenhuma não é o vasoconstritor, também não é o vasoconstritor.
Agora, pode ser pelo antioxidante associado ao vasoconstritor. Se o paciente ele não chegou e relatou que ele é alérgico ao vasoconstritor, já teve contato com essa substância e já foi diagnosticado como alérgico a esse antioxidante. E se o paciente não é usuário de broncodilatador de forma crônica, ou um paciente usuário, né, de corticosteroide de forma crônica também, é praticamente impossível o paciente ter algum tipo de reação alérgica aos nossos anestésicos locais do grupo amida. Reafirmando, a maioria das reações alérgicas pós-ato anestésico são de fundo psicossomático. Então eu tenho que fazer o controle da ansiedade, né, e orientação desse paciente em relação à minha conduta. Espero ter ajudado. Mais um assunto relevante. Procure na literatura científica, procure nas referências bibliográficas, que numa próxima videoaula a gente volta com um assunto também importante e de extrema relevância na odontologia. Um grande abraço.